Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, vamos começar mais um Indômitos. Antes de começar o vídeo, a gente vai fazer um pequeno anúncio rapidinho. Bem, para poder difundir melhor a palavra, essas coisas todas, como o Robson sempre fala no final do vídeo, a gente acabou de fazer uma parceria com um grande amigo nosso, o Fernando Frisa, do blog Barrabás Livre. O link vai estar aqui embaixo, entendeu? E na descrição para você poder copiar e colar no navegador. Tem uma olhada lá, muito bom. O blog dele é muito legal, tem muito texto bom, então acompanhe. E ele vai fazer algumas críticas aos nossos próprios vídeos. Então, que vai ser se você quiser ver uma outra visão também, acompanhe no blog dele. Tá, então vamos dar continuidade, né? Como foi dito no vídeo anterior, esse é uma série de vídeos falando sobre relacionamento amoroso. Verdade. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre sexo. Tá, sexo, né? Vamos tentar ser sucinto e rápido sobre sexo. Primeiro ponto, sexo é bom. Bom demais. Ele é divino, cara. Não adianta. Muitas piadas. Sexo é uma coisa de Deus, sabe? Quem pensa que sexo não é de Deus, meu amigo, você está enganado. Você está fazendo isso errado. Deus criou o sexo, como também Ele criou o amor, entendeu? Nossa. Então, o sexo, vou tentar rapidinho mostrar por que o sexo é bom. Primeiro, ele chega, além dos motivos óbvios. Ele te leva ao máximo do prazer humano. A única coisa nesta terra que leva o ser humano ao máximo de prazer é o sexo, a relação sexual. Segundo ponto, ele aumenta a nossa espécie. Cara, se o ser humano não fizesse sexo... Esse ponto é legal, mas, assim, ambientalistas detectam... Enfim, hoje em dia vamos passar. É legal. Mas mesmo assim, se não tiver, não aumenta a espécie. Aí não adianta. Terceiro ponto, faz bem para a saúde, você sabia? Então, em tudo isso que mostra que Deus criou o sexo. Não adianta, Deus criou o sexo. Né? Como todo o resto das coisas existentes na face da terra, foi Ele que criou. Justamente. Na verdade, é um raciocínio muito simples, na verdade. Deus criou o sexo, Deus criou todas as coisas, Deus criou o sexo, logo Deus também fez o sexo e isso é bom. Entendeu? Porque é o que a Bíblia fala, tudo que Deus fez era bom. Então pronto, é bom e acabou. Tá. E aí, vamos lá, né? Vamos tocar pra frente. E eu vou te mostrar um texto na Bíblia que até o próprio Deus ordena o sexo. Não é fulano, é o próprio Deus. Lá em Gênesis 1, de 27 a 28, tá, crescer e multiplicar e blá blá blá, vai estar aqui embaixo. Você vai ver que é o próprio Deus ordenando Adão e Eva para que façam relação sexual. Entendeu? Tirando a parte de Agostinho, tirando a parte de Agostinho que colocava isso como pecado original. Porque na verdade o que acontece é que o Agostinho tinha problemas. Eu também acho. O Agostinho era um cara muito legal, mas ele realmente tinha problemas. Tipo assim... A cristandade do século IV tinha problemas com sexo, porque por questões históricas, e pelo próprio fato de Roma, na verdade, ser uma grande cagada sexual, vamos assim dizer. Roma tinha de tudo e cara, era muito bizarro. Roma era uma coisa que o sexo, ao mesmo tempo que ele era extremamente exaltado, ele era extremamente imundo. A palavra é essa. Eles faziam de tudo e de todas as coisas. Por isso, a cristandade do século IV tem um problema muito grande com o sexo em si. Pois é, justamente. Tem a queda do Império Romano e tal, e junta com o estoicismo, que é a filosofia que é pregar a extensão dos prazeres mundanos no sexo. Então isso se entra dentro da igreja e gente como Agostinho compra ideias, é o que acontece. Mas, pulando de fase, com estudos mais recentes e com bases bíblicas certas, a gente vê que, na verdade, tudo que ele falou não é que estava errado, mas a forma com que ele colocou estava errado. Porque Agostinho é muito tempo dele, né? Entendeu? É necessário fazer essa aquele crítica. texto que foi falado no vídeo anterior, né? O sábio, ele entende o tempo e o modo. Então, cada tempo, cada modo, muda algumas coisas, mas o princípio é o mesmo. Justamente. Tá. E aí você vai me perguntar, mas até agora você só tem falado coisa boa do sexo, né? E sobre aqueles malefícios, sobre o fulano de tal dizer que é pecado, o outro dizer que é imundo, o outro dizer que não presta. Porque afinal de contas a lógica diz, vocês são cristãos, então o sexo deve ser ruim. Aí nós estamos dizendo que não. Então qual é a jogada além disso? Por quê? Né? Vamos ao porquê o sexo não é ruim. Sexo, como nós dizemos logo de início, ele é criado por Deus. Então, ele não é ruim. Porém, como você disse, em si não é ruim. Mas
dependendo do desejo de quem o faz e da forma de quem o faz. Como todas as coisas criadas por Deus estão sob o céu, enfim, né? Não preciso falar mais nada. A possibilidade de existir. A transgressão ela existe, né? Tá, mas para a gente entender primeiro o pecado, né? O que é pecado? Uma definição básica de pecado é a transgressão da lei. E todo e qualquer ato que for transgressão da lei, entendeu? A lei de Deus, no caso. Tá? A lei bíblica, a lei canônica, enfim. Então, tipo, toda essa transgressão é o pecado. Então, e existem formas de sexo, vamos dizer formas não no sentido de fazer, mas no sentido de aplicações, entendeu? Que tá na Bíblia que é pecado. Você vai ver uma listinha aqui embaixo com diversos textos que você depois pode ver. Você vai ver que, cara, tá errado. Então tá errado é pecado, né? E outra coisa, o desejo do coração de quem faz. Isso é muito importante. Porque na verdade é mais interessante essa discussão. Principalmente nos dias de hoje, porque apesar de que a gente ainda transgride a lei das formas, hoje a transgressão maior é uma das formas, mas ela é do desejo, entendeu? A Bíblia diz que Deus contempla o desejo do teu coração, né? Então, eu vou colocar duas situações, né? Mas antes de colocar essas duas situações, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai responder ao nosso modo. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: muitas vezes na igreja você escuta, mas sexo fora do casamento é pecado. Tá, beleza. Eu aceito algumas explicações sobre isso, mas no meu entendimento, o sexo fora do casamento, ele pode ser e ele não pode ser pecado. Depende da forma e do desejo. E agora eu vou te colocar as duas posições. Exemplo número 1. Você tem uma namorada, ou você tem um namorado, ou vice-versa, e se você namora simplesmente para namorar, porque não quer ficar sozinho e tal, e aí eu abro um parênteses, que como foi dito no vídeo anterior, você já está começando errado, mas enfim. Você namora por namorar e você sempre busca alguma maneira de chegar ao sexo, mas você quer o sexo. E aí tá, vai daqui, vai lá, leva daqui, leva de lá e pam, você consegue. Você faz o ato sexual e simplesmente você faz, sabe? Não muda nada, você só sentiu o prazer e pronto, acabou, sabe? E daqui a um mês ou menos, acabou tudo, entendeu? É isso. E aí tá, aí eu deixo o primeiro exemplo para você. Exemplo número 2. Você namora uma fulana, enfim, né? Um casal. Eles dois, desde o começo do relacionamento, sempre pensaram no casamento, sempre amaram um ao outro, eles realmente entraram no relacionamento com o amor, né? Não porque ela achava ele bonito ou porque ele achava ela bonita, mas isso influencia mais. Mas o principal era porque ele sentia amor por ela e ela sentia amor por ele. E tá, e papo vai, papo vem, todo mundo sabe que quando existe um relacionamento tão forte assim, a vida de casado ela acaba tornando antes mesmo de se casar, principalmente no dia de hoje. Vamos dar o pé, eles também transaram. Tá. O que eu teria que dizer é o seguinte, são duas situações. A primeira situação é o casal A, que um se aproveita do outro. E o casal B, onde os dois se amam. Onde os dois consentem mutuamente um ato, naquela coisa de, eu fico insistindo, então eu fiz. Não. Os dois, houve consenso e amor. E tipo assim, após isso não teve aquele problema. Mas pelo contrário, o amor cresceu, entendeu? E aí tá, aí vem a pergunta para vocês. Qual dos dois é correto? Entendeu? Pensem um pouco. Na minha opinião, o número 1 está errado, o número 2 está correto. Mas isso é uma coisa que vai, a minha opinião, como diz Paulo, digo eu e não o Senhor, quando ele falava dele mesmo, digo eu e não o Senhor, a minha opinião é que o número 1 está errado, o número 2 está correto. E a minha opinião é que eu não tenho opinião. Pense de vocês. Pense melhor. Tá? Mas a opinião é de vocês, eu vou falar. Mas dando continuidade, tá, a gente teve chegou neste momento aí, e aí chega o problema com o sexo hoje em dia, que é quando você faz esse ato, se você for cristão, você vai ver aquela fogueira, todo mundo vai te jogar, tu tá na Inquisição porque tu é pecador, tu é isso, tu é aquilo, tu é pular, e te põe o sexo como o maior pecado de todos os tempos, como o pecado máximo, como que tu fez, tu tá no inferno. E a gente vai entender que, cara, tipo, o pecado não tem ranking, tá? Tirando a distinção de pecado da carne e pecado contra o espírito, o pecado não tem ranking. Há controvérsias, especialmente se você for católico, mas isso é uma outra questão. Porque o Derry diz, na opinião dele, que essa distinção ela é bíblica.
Tá, mas isso e é outro vídeo. vamos lá, né? Isso é outro Esse vídeo. vídeo. Então, o que acontece? Meu amigo, em vez de você ficar jogando, fazendo piadinha, apontando o dedo na cara de quem fez isso, por que você não ajuda? Palavra aos cristãos. Entendeu? E isso é palavras aos cristãos mesmo. Você que é cristão, está nos escutando, seja mais humano. A verdade é essa. Todo mundo peca, todo mundo cai. A Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Entendeu? Então, se você viu alguém cair do teu lado, ou se simplesmente ele cometeu o ato, independente do porquê, chega para ele e converse com ele. Não chegue para ele e jogue isso na cara dele. Entendeu? Ajude ele a se levantar, ele a se erguer, não afunde mais ele. Entendeu? A ideia do cristianismo, ela é essa, ela é de se ajudar, ela é o companheirismo. Entendeu? Ela não é o passar a rasteira e tudo mais. Ou pelo menos não é a ideia, né? Não é a ideia. Tá, voltando ao sexo, voltando ao assunto principal, né? O que acontece? Nós temos hoje dois grandes problemas. O primeiro é uma supervalorização do sexo e o segundo é uma banalização total do sexo. Entendeu? Hoje em dia, o sexo é muito valorizado, porque isso, aquilo, acolá, e ao mesmo tempo a gente vê isso muito banalizado de diversas formas. Entendeu? Hoje, na própria novela, a gente já vê sexo quase explícito. Sendo que isso é uma coisa que a gente sabe que não tem necessidade nenhuma de estar mostrando na televisão ou em qualquer outro lugar. Entendeu? Eu costumo dizer que o sexo ele é excelente. Quando ele há dentro da relação do casamento, ele é a coisa mais fantástica que existe. É a melhor coisa que Deus criou. Entendeu? Porque, se você parar para analisar, o sexo, querendo ou não, ele é uma ligação entre corpo, alma e até espírito. O homem, quando ele tem uma relação sexual com a sua mulher, ele se liga com ela de uma forma fantástica. Entendeu? Parece que até o companheirismo, o conhecimento entre um e do outro aumenta. Entendeu? E isso é fato. Se você for casado assim como eu, você vai saber que é um fato, isso é um fato verídico. Entendeu? Então, quebrando muito de tabu, disso, de aquilo, o que a gente quer dizer é: sexo é de Deus. Não ponha sexo como pecado. Entendeu? O pecado está no ato que o ser humano faz, está no desejo do ser humano, não está no sexo em si. Entendeu? Pare com essa ideia antiga e retrógrada de que sexo é o pecado original. Não é. Entendeu? Quem criou o sexo foi o próprio Deus. Mesmo sem ser católico. Enfim, quem criou o sexo foi o próprio Deus. Então, veja o sexo como uma bênção, não como uma maldição. Tá? E, finalmente, né, só para finalizar o vídeo, a gente vai ter um terceiro vídeo agora, né, falando sobre o casamento. Né? E aí vem uma coisinha que eu queria falar. Alguns devem estar se perguntando, mas por que vocês colocaram sexo antes de casamento? Justamente por causa daquela explicação de achar que o sexo não é pecado 100% se for fora do casamento. Mentira, foi porque a gente queria mais views, entendeu? Também, mas é por causa disso também. A gente tem um entendimento de que, na verdade, o pecado está na forma e não no porquê. Né? Se você for parar para ler Gênesis, lá na parte onde Isaac casa com Rebeca, não teve festa, não teve ritual. Ele simplesmente pegou ela do camelo, levou para a tenda. Há uma crítica cultural a ser feita aí, mas enfim. Enfim, mas o que a gente quer dizer é, o que vale é o amor. Entendeu? Se você ama, se você está decidido ao casamento, aconteceu, não se culpe, não se condene. Entendeu? Pelo contrário, chega com Deus e fala: Senhor, se eu sinto no meu coração que eu errei, por favor, me perdoe, tira essa mágoa do meu coração e me faça amar mais meu companheiro ou a minha companheira. A grande questão é: o que você anda fazendo com sua própria vida emocional? Entendeu? Vamos falar um pouco. Porque se a gente está dizendo, cara, sexo ele é uma certa forma de entrega, ele é uma certa forma de se abandonar no braço de uma outra pessoa. Então a questão toda é se perguntar o que você anda fazendo com isso, para quem você anda cedendo, para quem você anda se entregando, entendeu? E se essa entrega está te fazendo bem. Porque se isso não está te fazendo bem, então tem alguma coisa errada. Entendeu? Então isso é um conselho que serve para todo mundo, cristãos e não cristãos. Qualquer um que está vendo o vídeo pode se relacionar a isso, entendeu? E esse tipo de nível de conversa que a gente quer ter com essas coisas. A gente quer falar com todos. Então a mensagem que a gente quer deixar é essa. Essa é a mensagem que o Robson deixou. Analise, se pense e tal. Repense a sua vida. Se você não tiver problemas com isso, tudo bem. Beleza, vamos lá. Se você no próximo vídeo. E se você não tiver, veja a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou,
dá aquele curtizinho, adiciona aos favoritos, você sabe que isso aqui vai divulgar o vídeo, né? Se você não se inscreveu, se inscreva ainda aqui em cima, entendeu? Os nossos twitters vão estar aqui embaixo, a gente já abriu a fanpage, de vez em quando a gente vai estar postando alguma coisa lá, então dá um curtizinho. Sim, o texto da Cidade de Corte já está. Os textos da Sociedade de Corte já tá na fanpage, entendeu? Então é isso, muito obrigado, você que gostou, valeu, você que não gostou, valeu também. E mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.